pessoal, tudo bem? Então, aulinha de história, tá bom? Tia Valquíria, hoje tem aula também de matemática. Não, hoje não vai ter aula de matemática. Hoje, no lugar de matemática, tia Valquíria vai dar ciências. Só que ciências vai ser na nossa aulinha online. Joinha? Então vamos lá, meus amores. Vou passar um deverzinho para vocês fazerem no final de semana e apresentarem a tia Valquíria na próxima aula de história, ok? Então vamos lá. Ó, folhinha de prova ou folhinha de caderno, quem não tem folhinha de prova, tá vendo? Dobra no meio, são duas. Tia Valquíria, sua folha tá toda riscada. Sim, eu tô aproveitando a folhinha, porque é só pra mostrar pra vocês. A tia Valquíria é reciclável, né? Então, vamos lá, gente, ó, tá vendo, né? Então, vão ficar 4 paginazinhas. Página 38 da apostila de história, eu tô explicando. Vamos lá. Cruzadinha. A gente vai fazer um livrinho de cruzadinha. 3 cruzadinhas em cada folhinha. Aqui, nessa página aqui, vocês vão fazer uma capa bem linda. Aí vocês colocam em cima, cruzadinha, tá joinha? Virando a primeira página. Aqui, vocês vão fazer a primeira cruzadinha. Aqui, a segunda cruzadinha. E aqui, por último, eita folhinha, ó, a terceira cruzadinha. Por que a gente não vai fazer atrás? Porque aí vai ficar muita coisa, entendeu? A gente só vai fazer na folhinha da frente. E aqui, ó, vocês colem. Passa um pouquinho de cola, bem pouquinho, pra não atrapalhar. Aí, como que vocês vão fazer na cruzadinha? Vocês vão escolher no deverzinho que a gente tá fazendo. A última página do dever tem muita coisa legal. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar 3 perguntinhas. 3 perguntinhas pequenas. Número 1, número 2, número 3. Pode colocar aqui em cima. Ou no... Como que fala, gente? No títulozinho. Cruzadinha 1. Na outra, cruzadinha 2. Na outra, cruzadinha 3. Tá ok? Aí vocês vão colocar uma perguntinha. Tipo assim, qual era a árvore importante quando o Brasil foi descoberto? Pau-Brasil, né? A árvore do pau-brasil. Então, aí aqui embaixo, vocês vão ter que fazer os quadradinhos certinho para poder escrever pau-brasil. Entendeu? Em cada cruzadinha, só 3 perguntinhas com as respostinhas. No total, 3 vezes 3. Isso aí, 9. Ok? Agora eu vou mostrar mais ou menos lá na paginazinha. Vocês devem estar vendo. Ó, fica assim, um livrinho, né? Então tá bom. Vou deixar aqui no cantinho. E vou pegar a apostila. Inclusive aqui, gente, olha, tem uma apostila. Ó, uma apostila, uma cruzadinha que vocês vão responder, tá? Sobrenome do navegador português que liderou a expedição em 1500, chegou às terras hoje conhecidas como Brasil. Pedro Álvares. Aí vocês vão colocar o nome dele aqui. E vocês têm que perceber, gente, que as palavrinhas, elas têm que se encontrar, né? Vocês façam as perguntinhas, escrevam as palavrinhas antes de fazer os quadradinhos para ver se dá para fazer a junção delas, ok? Ó, é a página 36 e 37, tá bom? Que é da cruzadinha, tá? Agora, virando aqui, gente, que é a nossa última aulinha de história, página 38, América Portuguesa ou Brasil? A gente já estudou, já falou sobre isso, eu já falei com vocês, né? Que eles falam que descobriram o Brasil, mas eles não descobriram foi nada. O Brasil já estava descoberto pelos índios, não é verdade? Mas vamos ler esse pedacinho aí com a tia Valquíria, vamos lá. Ó, desde que chegaram aqui, presta atenção para vocês tirarem as perguntinhas daqui. Pode ser daqui também, para fazer a cruzadinha, ok? Então vamos lá. Desculpa, gente. Não é coronavírus não, hein? Pelo amor de Deus. Desde que chegaram aqui, em 1500, os portugueses deram diferentes nomes a estas terras, em diferentes momentos da história. Eles gostam de inventar moda, né? Então, vamos lá.
os indígenas também deram nomes ao grande território em que viviam. Brasil aqui, né? Os indígenas... Alguns dos nomes dados ao país foram Pindorama, que foi a forma como estas terras eram chamadas pelos povos indígenas. Os indígenas botaram o nome de Pindorama, viu? Antes de Brasil. Agora, vamos ver como que os portugueses chamaram o Brasil? Tiveram vários nomes, alguns estão aqui, olha só. Ilha de Veracruz, em 1500, assim que eles chegaram. Terra dos Papagaios, 1501. Terra de Veracruz, em 1503. E, gente, ainda em 1503, eles também colocaram de Terra de Santa Cruz. Olha só, hein? A imaginação deles era muito fértil. Terra do Brasil, em 1505. E, por fim, graças a Deus, 1527, Brasil. Nomeações usadas pelos portugueses. Esse monte de nome, hein? Graças a Deus que acharam o Brasil, né? Então, vamos lá. É importante perceber que o Brasil daquela época, 1500, era muito diferente do Brasil de nossos dias, no caso hoje. Em 1500, as terras que mais tarde formariam o Brasil não tinham fronteiras definidas. Nosso país não tinha o tamanho que tem hoje, nem os exploradores portugueses que vieram para cá sentiam-se pertencentes a este território. Se eles não sentiam pertencentes a este território, por que eles falavam que eles descobriram o Brasil, que o Brasil era deles, não é verdade? Conversa, vamos lá. Por isso, é comum que muitos historiadores concordem que o melhor nome para esta terra ao longo do século XVI seja América Portuguesa e não Brasil. Ao longo de seus estudos, você pode se deparar com qualquer uma dessas expressões referentes ao nosso país. Ficou curioso? Com muitos textos, fotografias e ilustrações, o livro Pau-Brasil, de Regina Casé e Estevão Ciavata, fala sobre as características do pau-brasil. Quem ficou curioso aí, procura lá na internet, não é verdade? Descobrimento ou invasão? O que vocês acham? Eu acho invasão, mas vamos ler aí, vocês vão dar a resposta de vocês. Vamos lá. Atualmente, é comum que a expressão descobrimento do Brasil seja criticada por historiadores e outros pesquisadores que estudam a história do nosso país. Isso acontece porque, como você sabe, os povos indígenas já viviam aqui em outras regiões do continente americano havia muito tempo. Para refletir um pouco mais sobre esse assunto, leia o texto sugerido a seguir. Vamos lá? Prestando atenção, que eu sei que vocês são aí criaturinhas que entendem direitinho e sabem colocar na pontinha da língua a resposta de vocês, né? Vamos aí, porque depois vocês vão ter que responder esse desafio aí. Durante muito tempo, os historiadores utilizaram a palavra descobrimento para explicar a chegada dos europeus às Américas. Entretanto, a partir do ano 2000, durante as comemorações dos 500 anos dessa chegada, o termo entrou em discussão. A grande questão era conceitual, ou seja, descobre-se algo que estava escondido ou algo que ninguém sabia da existência. Ora, o continente americano nunca esteve escondido. Se usarmos a lógica de que os europeus não conheciam as Américas e por isso a descobriram, teremos que levar em consideração que os americanos também não conheciam a Europa e nem por isso, ao saberem de sua existência, declararam sua descoberta. Chegou o raciocínio, gente? Olha só, já que eles descobriram a gente aqui, mas a gente já morava aqui. E aí, quando a gente foi para lá, para a Europa, que a gente também não conhecia, então quer dizer que a gente descobriu a Europa? Como assim? Ou é 8 ou 80, não é verdade, gente? Já que a gente não conhecia eles e eles não conheciam a gente, tranquilo.
nós conhecemos o nosso continente e eles o deles. E não porque eles não conheciam a gente, vieram pra cá e passaram, porque a gente descobriu. O que vocês acham, meus amores? Dê o recadinho de vocês aí no zap pra tia Valquíria, que se vocês concordam ou não concordam, ou então espera a nossa live pra gente discutir isso mais tarde. Joinha? Vamos então pro nosso desafio? Com base em seus conhecimentos de história e no que você estudou até aqui, o que significa dizer que o continente americano nunca esteve escondido? Debata com seus colegas. O que quer dizer isso, gente? Lógico que ele nunca esteve escondido, ele sempre esteve aqui e já tinham habitantes aqui. Então, eles não descobriram foi nada. Tudo bem, eles não sabiam que existiam, mas a gente estava aqui, entendeu? Entendeu? Então, vamos lá, terminar esse pedacinho aí. Em 1500, o território hoje considerado brasileiro era ocupado por cerca de 5 milhões de indígenas. São poucos não, gente. Não são 5 não, são 5 milhões. Que se espalhavam por várias áreas, concentrando-se principalmente na floresta amazônica, aqui no Brasil. Neste período, Portugal tinha uma população aproximadamente de 1 milhão de pessoas. A gente com 5 mil e eles com 1 milhão. Quer dizer, nós com 5 milhões. Então, gente, olha só. Ou seja, bem menor que o das terras encontradas em 1500. Por isso, o território não estava vazio à espera de ser descoberto. Muitos estudiosos dizem até mesmo que a chegada dos portugueses foi algo mais parecido com uma invasão. Esse é um assunto que merece ser discutido, inclusive, pelos historiadores indígenas. Afinal, o conhecimento histórico sobre o nosso passado está em constante construção. E com o passar do tempo e com novas descobertas, podemos compreender melhor os eventos ocorridos há muito tempo. Então, nós, da nossa geração, que não somos bobinhos, nem deixamos nos enganar, nós vamos mudando essa história aí, não é verdade? Antigamente, o povo era bem controladinho por Portugal. Portugal falava, descobrimos o Brasil. E a gente, igual bobinho, falava, descobriram. Hoje em dia, não. A gente não foi descoberto por ninguém. Nós já estávamos aqui. No caso, nós não. Porque nós somos branquinhos, né? Os índios. Branquinho que eu quero dizer, questão de raça. Os índios já estavam aqui, né? Nossos coleguinhas índios. Virando para nossa página 40 de atividades, vamos lá. Número 1. Explique por que as expedições marítimas do período das grandes navegações eram cheias de perigos. 2. Em que consistem as chamadas rotas das especiarias? Em que consiste? 3. Quais eram as principais especiarias do período das grandes navegações? Por que elas eram valorizadas na Europa? 4. Complete as frases a seguir. Bartolomeu Dias foi o primeiro navegador a liderar uma expedição que chegou ao pontinho do continente africano, passando pelo cabo da pontinho. Letra B. Vasco da Gama, por sua vez, realizou uma longa viagem marítima daquela cidadezinha lá de Portugal até aquela outra cidadezinha Então, para fazer mais, número 5. Faça uma pesquisa sobre a vida e a trajetória de 2 navegadores portugueses, que é o Diogo Cão e o Gaspar Corte Real. Faça a pesquisa em livros ou um site na internet, que dificilmente pessoas hoje têm livros falando sobre isso, né? Só se o papai e a mamãe guardaram o livro lá daquela época que eles estudaram, que eu acho muito difícil, mas vamos lá. Letra A. Registre no caderno ou numa folhinha, não tem problema, o nome dos navegadores e as suas datas de nascimento e morte. B. Registre também as viagens marítimas que eles realizaram. Gente,
Só 2. Não precisa listar mais não. 2, tá bom? Agora, procure pinturas e estátuas que representem esses 2 navegadores. Quem não tiver como imprimir para colar lá na folhinha, gente, não tem problema. Pelo menos deem uma olhada, pesquisem, admirem, tá joia? Virando a nossa paginazinha, mais um desafio. Por que a expressão descobrimento do Brasil merece ser repensada em nossos dias, nos dias atuais? Letra A, porque a América toda foi descoberta, não só o Brasil. B, porque as terras que formariam o Brasil já existiam e já eram ocupadas por muitos povos. Elas não foram necessariamente descobertas. É a letra B. Já tô dando a resposta porque eu fico indignada com isso, ok? É a letra B. Pode marcar aí, meus amores. Só para terminar de ler. Letra C. Porque essa expressão deve ser usada para todas as viagens marítimas do século XVI. Nada a ver. Letra D. Porque os europeus não descobriram territórios em suas viagens. Mentira, né? Porque eles conheceram aí alguns, mas não foi descoberta. Gente, nossa linha de chegada aí, vocês vão marcar o que vocês aprenderam, o que vocês ficaram na dúvida, o que vocês não souberam. Acredito eu que essas 2 últimas não existe, né? Só a primeira. Marquei um xizinho aí, ok? Nossa última página, que é a lembrando aí, é um apanhado de tudo que a gente estudou em história nesse bimestre, ok? Vocês vão fazer aí, vocês vão completar com as palavrinhas. Tem muita coisa aí que caiu na prova, vai estar muito fácil. E no finalzinho da aula, tia Valquíria coloca o gabarito. Depois da aula online, eu coloco o gabarito para vocês, ok? Ou então a gente pode fazer, se der um tempinho depois da aula de ciências, fazer juntinhos na aula online, tá bom, meus amores? E ó, lembrando para vocês, ouvir a música do papai para gravar, tá bom? E a tia Valquíria vai pedir um materialzinho amanhã pra vocês, materialzinho que vocês já têm em casa. Só deixar lá disponibilizado lá pra gente fazer um cartãozinho pra dar pro papai no domingo. Mas isso tudo tem que ser em off. Tia Valquíria, o que é em off? Em segredo, escondido do papai pra ser surpresa no domingo. No domingo, quando ele acordar, gente, vocês cheguem lá com o cartãozinho e cantando a musiquinha do papai. E aí entrega pra ele, e abraça, dá um beijão. Porque em casa no papai pode dar beijinho, a gente não pode dar beijinho na rua nos outros, né? Então tá, meus queridinhos, espero vocês na aula online, tá?